Nós vamos orar agora pela palavra. Mas antes eu vou pedir que você abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos 8, 34. Romanos 8, 34. Esta palavra foi algo que o Senhor falou comigo ontem. Eu tinha preparado uma palavra sobre a espera, mas o Senhor ontem trouxe esse direcionamento e eu creio que é algo importante, algo que o Espírito quer falar conosco. Amém? Geralmente, quando o Senhor assim muda a nossa direção, é porque é algo bastante importante, e é isso que eu creio. Então, Romanos 8, 34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quero que você pense um pouco. O que Jesus está fazendo agora? Você já se perguntou, já se fez essa pergunta? Porque a gente sabe tudo que Jesus fez, todas as coisas que a gente ouve, vê, lê, falam daquilo que Ele fez. E que é importante, que é a nossa vida, é o nosso exemplo, é onde nós fundamentamos tudo aquilo que nós cremos. Amém? Porém, você às vezes se pega perguntando o que Jesus está fazendo agora. Eu sei que o Espírito Santo habita em nós, está trabalhando, está nos transformando, está nos corrigindo, está nos consolando. Deus é aquele que vê todas as coisas, é aquele que está em todos os lugares, mas Jesus, a gente sabe que Ele está à direita do Pai e Ele intercede por nós. Você já se perguntou o que Jesus está fazendo agora? Está intercedendo pelo quê especificamente? O que Ele está falando com Deus agora? Ele vê a nossa vida da mesma forma que o Pai vê. Ele deu para nós, quando Ele foi para os céus, Ele deu para nós algo maravilhoso, que foi o Espírito Santo, que habita no nosso coração. E Ele, eu vejo assim, Ele como um elo entre a obra que o Espírito Santo está realizando no nosso coração agora e a vontade de Deus para nós. Ele é aquele que olha para a nossa vida diariamente. Não só naqueles momentos difíceis que a gente tem, mas diariamente. Sabe aquele momento que é tão cotidiano para você, que você nem ora mais sobre ele? Sabe aquela decisão tão repetitiva que você já não para pensar mais se você deveria fazer isso hoje como você fez todos os outros dias? Jesus está intercedendo por este momento. No momento em que você não pensa nele, no momento em que você não leva em conta que o diabo pode estar agindo contra você, que há perigo. Nesse momento, Jesus também está intercedendo por você. E é isso que eu quero falar nessa manhã. Sobre as coisas que Jesus orou enquanto Ele estava aqui. E o que isso tem a ver com a intercessão que Ele faz por nós hoje. Amém? Então eu comecei lendo para vocês em Romanos 8,34 o que é que Ele faz. O que Ele está fazendo agora? Está intercedendo por nós diante de Deus. Isso significa o quê? A gente costuma ser mais fervoroso na oração quando os dias são difíceis. Todos nós somos assim. Nós deveríamos ser assim? Não. Porque a palavra de Deus nos instrui a orar sem cessar. Mas nós somos assim. Nós entramos numa rotina, em algo automático, e a hora que algo ruim acontece, aí nós intencionalmente separamos tempo para buscar a Deus na palavra, separamos tempo para jejuar, separamos tempo para orar mais intensamente. Nós não deveríamos ser assim, mas Jesus sabe
da nossa limitação. Sabe do quanto a nossa mente é distraída. Eu não sei vocês, mas isso acontece comigo o tempo todo. Eu saio do meu quarto, vou para a cozinha e quando eu chego lá eu não lembro o que eu fui fazer. Daí eu acho que tem a ver com alguma coisa que está dentro da geladeira. Daí eu abro a geladeira, acho um negócio lá que eu já devia ter jogado fora. Daí eu falo, nossa, eu preciso jogar isso fora, vou jogar agora. Aí eu jogo fora e falo, eu precisava no meu quarto fazer alguma coisa que eu não lembro o que era. E nem lembrava mais que tinha ido na cozinha fazer uma coisa que não lembrava o que era. Sou só eu que faço essas coisas? O Senhor sabe que a nossa mente, principalmente hoje, é uma mente espalhada, com muita dificuldade de foco. E desde sempre, Ele nos conheceu e nos viu, Ele conhece o mundo em que vivemos. A instrução para nós continua a mesma, porém nós temos um intercessor. E na maioria das vezes que nós não conseguimos viver o orar sem cessar, Ele faz isso por nós. Ele está fazendo isso por mim e por você agora. É isso que o nosso Senhor faz, Ele nos serve. Você sabia? A gente cantou aqui que Ele era o Rei dos Reis. E Ele é o Rei servo. Veio para este mundo para servir. Viveu uma vida de serviço. Nos seus últimos dias demonstrou de uma forma maravilhosa o seu serviço, lavando os pés dos discípulos, entregando a sua vida, sofrendo por nós, levando os nossos pecados naquela cruz. E hoje, ressurreto, assentado num trono ao lado de Deus, servindo a mim e a você. Esse é o nosso Senhor, esse é o Rei para o qual nós cantamos aqui nessa manhã. Ele nos serve naquele dia em que algo ruim acontece e que nós precisamos interceder e chegamos diante de Deus com aquela cara de pau absurda e falamos, Senhor, eu sei que eu não tenho orado quanto eu deveria orar, mas aqui eu tô diante do Senhor, eu preciso que o Senhor venha intervir nessa situação agora. Ele está lá intercedendo por mim e por você. Mas no nosso cotidiano, e quando parece que é só um dia comum, Ele continua intercedendo por mim e por você. Ele nos serve. Você já pensou nisso? Ele é um rei que veio para servir e continua servindo a mim e a você. E intercedendo diante de Deus. Muitas vezes por coisas que nós nem sabemos. Quantas coisas nós nem sabemos que fomos livrados por causa da intercessão do Senhor Jesus. Eu e minha família, nós viajamos de Jundiaí para cá por 6 anos, todos os finais de semana. E nós nunca tivemos nenhum problema na estrada. A gente nunca pegou nenhum acidente, o carro nunca parou, nada. Pensa, 6 anos, todo fim de semana, nunca aconteceu nada. Será sorte? Será que o carro era bom? Eu tenho certeza, nós temos ainda pessoas maravilhosas intercedendo por nós nessa igreja. Nessa época nós também tínhamos irmãos que oravam por nós. Mas eu tenho certeza que o nosso rei servo se colocava diante do Pai, intercedendo por nós. Para que nós cumpríssemos a missão que Deus nos deu para cumprir durante aqueles 6 anos. E nós não somos diferentes de você. Há coisas em que você ainda não entendeu, mas que foi a intercessão do Senhor Jesus que te livrou. Há coisas que aconteceram de repente na sua vida. Há coisas que você espera que aconteça que ainda não aconteceram. Mas em todas essas situações você tem sido sustentado. Você tem sido sustentada. Tem sido sustentada pela intercessão daquele que deu a sua própria vida por você. Amém? Você já pensou sobre essas coisas? Do quanto Ele nos serve? E hoje, Dia das Mães, eu não consigo não relacionar uma coisa com a outra. Ontem a gente teve aqui um momento gostoso com as mães. Eu não consigo relacionar uma coisa com a outra. Sabe, querida mãe, a força que você precisa, a capacitação que você precisa vem de olhar o exemplo de Jesus.
Porque num momento você vai estar servindo junto. E depois você vai estar servindo à distância. Mas a sua intercessão não pode parar. Há um tempo em que seus filhos estarão na sua casa e você vai ensiná-los, vai caminhar com eles, assim como Jesus caminhou com seus discípulos, os ensinou, orou por eles. Mas vai haver um tempo em que eles vão caminhar sozinhos. E você vai olhar para o exemplo de Jesus e vai continuar a dobrar os seus joelhos e vai continuar a interceder por eles. Amém? Ele é tudo que você precisa para cumprir o seu papel como mãe. Nós vamos abrir lá em João 17, nós vamos olhar por um momento a oração do Senhor Jesus. No final da sua vida, aqui nessa terra, Jesus teve um tempo de oração ali com o Pai, sozinho. E nesse momento final, antes de ser morto, é interessante você entender isso. A mente dele estava voltada para você. As palavras dele eram para Deus, mas eram sobre você. Era sobre o seu povo, os seus discípulos naquela época, mas ele não esqueceu de mim e de você. E nós vamos ver isso em detalhe. O que foi que ele pediu? João 17, nós vamos ler a partir do verso 9. Na verdade, nós vamos ler 3 versos agora. 9, 20 e 21, tá bom? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou por todos aqueles que o Pai havia dado a ele. E isso inclui a mim e a você. A sua última oração, ele estava falando de mim e de você. Não é maravilhoso isso? Eu amo essa oração. E a minha oração nessa noite, nessa manhã, é que o Senhor fale ao seu coração. Aquilo que ele falou comigo, não somente eu fale aqui para você, mas que ele fale diretamente no seu coração. Você não precisa das minhas palavras, da minha explicação, você precisa do toque do Senhor. Para que aquilo que você ouça nessa manhã seja vida no seu coração. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos agora, Senhor, receber esta palavra, como a Tua palavra nos instrui, acolher a Tua palavra de forma mansa no nosso coração. Que o Senhor nos capacite a fazer isso. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ensine, nos transforme. Abra os nossos olhos. Tira da nossa cegueira, Senhor. Nos tire da nossa cegueira. Nos tire da mornidão. Nos livre, Senhor, de olhar para esta oração como algo comum. Mas que o Senhor revele a nós aquilo que o Senhor Jesus tem feito e fez por cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Então, nós vamos ler aqui no verso 15, diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Depois você pode ler esse capítulo todo, é muito lindo, é um capítulo muito lindo. Mas a primeira coisa específica que Jesus pediu ao Pai a nosso respeito é para que Ele nos livrasse do mal. Não que nos tirasse daqui, mas que nos livrasse do mal. Sabe por quê? Porque Jesus sabia muito bem contra quais coisas nós lutamos. Jesus sabia muito bem, primeiro, o que é estar na carne, o que é ser tentado em todas as coisas, o que é viver nesse mundo, o que é passar por privações, por dificuldades, o que é estar preso no espaço e no tempo dentro deste corpo.
finito, limitado. Ele sabia. Ele veio. Ele viveu tudo aquilo que vivemos. E creio eu que ele tenha sido tentado muito mais do que nós, porque a palavra diz que ele foi tentado em todas as coisas. Segunda coisa que Jesus sabia. O que é viver na contramão deste mundo? O que é lutar contra o mundo? E na questão de lutar contra o mundo, eu não quero que você entenda lutar contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra uma forma de pensamento. Uma forma de viver que jaz no maligno. Isso é lutar contra o mundo. Por isso é que a palavra diz que nós devemos ser luz. É por isso que Jesus viveu de forma tão extraordinária. Porque a sua mente não estava sujeita à forma de pensar deste mundo. Mas ele sabe que não é fácil para nós lutar contra esse mundo. E a terceira coisa que ele sabe muito bem é o tamanho da luta que nós temos contra um inimigo comum. Ele conhece quem é o nosso inimigo. E embora muitas vezes a gente feche os olhos para a essência de Satanás, Jesus o conhece muito bem. Nós temos um inimigo que não pode ser subestimado. Não precisa ser superestimado, porque um dia o Senhor o esmagará. Um dia a palavra de Deus diz que ele será derrotado com o sopro de sua boca. Esse é o tamanho dele diante do nosso Deus. Porém, muitas vezes isso faz com que a gente subestime o que esse inimigo pode causar. Lembre-se, ele tem nos observado desde o primeiro dia. E ele tem observado a mim e a você e a todas as outras pessoas, porque é só isso que ele tem para fazer. Então ele conhece os nossos caminhos, as nossas tendências, o que tendemos a fazer, o que estamos propensos a decidir. Ele conhece. Jesus o conhece e sabe o que ele intenta quando estamos distraídos. Sabe as sementes que ele tem colocado no nosso coração e na nossa mente. Pequenas sementes para que ele não seja percebido. Sementes que vêm muitas vezes em forma de sentimentos, pensamentos, impressões, pequenas vozes. Mas ele sabe. E ele intercede por nós para que o Senhor nos livre do mal. Agora, eu acho que se a gente tivesse ideia do que representa este mal, a gente seria mais diligente em estar atentos à voz do Senhor. Esse mal muitas vezes não significa que você vai virar a esquina e vai bater o carro. Isso é mal. Dependendo da gravidade do que vai acontecer. Esse mal significa a sua alma. Significa a sua eternidade. Com Cristo ou sem Cristo. Esse mal significa a vida dos seus filhos, a salvação deles. Esse mal significa a destruição completa da sua alma, das suas emoções, do seu corpo, de quem você é e da sua eternidade. É o que ele quer. O diabo não brinca. Ele tem pouco tempo para destruir você nessa terra. Em vista de todos os anos que ele está aqui, e do fim que ele já conhece, ele tem pouquíssimo tempo e ele não brinca naquilo que ele faz. Mas nós estamos desatentos. Nós subestimamos aquilo que ele pode fazer. Sabe por quê, queridos? A gente troca as coisas. A gente acha que se a gente estiver andando com gente crente, fazendo coisa de crente e indo em lugar de crente, está tudo bem. E isso não é verdade. Ou vocês acham que o diabo não age aqui dentro da igreja? Agora, independentemente se estamos distraídos ou atentos, nós temos um intercessor que tem
clamado a Deus por nós. E eu creio, Deus tem ouvido a voz do seu filho. Deus tem ouvido a voz do seu filho. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que mudar de atitude. Que estar atentos. Que entender. Por isso eu orei para que o Senhor nos tire toda a cegueira nessa manhã. Há coisas que nós aceitamos dentro do nosso coração, colocamos para dentro da nossa casa e transformamos em coisas neutras, aonde não existe neutralidade nenhuma. As coisas de Deus são claras e óbvias. Se você tem dúvida, não é de Deus. As coisas de Deus são simples. Quando você para pensar se algo é ou não é, irmão. Porque o que é muito simples. Mas a gente abraça essas coisas. Porque elas fazem sentido para nós. Porque elas têm uma aparência de piedade. Mas não é o Cristo. Não é a forma dele de pensar. Então que a gente hoje saia daqui entendendo que nosso intercessor continuará intercedendo por nós. Mas é necessário abrir os olhos. E isso tem tudo a ver com a segunda coisa que Jesus orou. Verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabia que Jesus orou pela sua santificação e pela minha santificação? Mas não uma santificação qualquer. Uma santificação pura, que vem do lugar verdadeiro. A palavra de Deus. Programação de igreja não santifica. Grupo de jovens não santifica. Devocional completo, cheio de xizinho, não santifica. Não são as coisas que santificam. Deus usa essas coisas. O que santifica é a revelação da verdade no meio da igreja. É a revelação da vida cristã no outro, dentro do grupo de jovens. É quando eu olho o outro e falo, essa pessoa é diferente. Eu preciso mudar. Isso santifica. O testemunho santifica. Mas é preciso ter a verdade. Essas coisas sem a verdade não mudam ninguém. Você ter um devocional completo, ter lido a Bíblia não sei quantas vezes na sua vida toda. Se você não encontrou a verdade em pessoa, nas letras em que você estava lendo, você não foi transformado. A única coisa que pode ser que você seja é bastante soberbo. Porque conhecimento sem a pessoa humilde de Jesus te torna soberbo. Eu acho maravilhoso a gente ter fome pela palavra. E a minha oração é que essa igreja se torne uma igreja de pessoas que vivem pela palavra. A minha oração é que meus filhos conheçam a palavra. Que quando espremidos pela vida, que serão espremidos pela vida, e eu nem sempre vou estar ali, que o que saia deles seja a palavra de Deus, memorizada na sua mente. Porque pode ser que a gente hoje tenha acesso livre à Bíblia, mas deles eu não sei. Eu não sei onde vão, não sei como é que vai estar esse país, nem sei se estarão aqui. Espero que as verdades estejam memorizadas na sua mente para que eles recitem e preguem a si mesmos no pior momento. Que quando caírem e quando pecarem, porque vão cair e vão pecar, que o que venha na mente deles seja a voz suave do Espírito Santo recitando as verdades da palavra. E que o amor pela palavra os possa constrangir a tal ponto de eles não conseguirem mais praticar o mesmo pecado. Essa é a minha oração para os meus filhos. Queridos, nós precisamos parar de nos enganar. A nossa santificação, eu sei que você quer ser santo, senão você não estava aqui nessa manhã. Você quer. Mas ela não vai acontecer de forma separada da verdade da palavra de Deus e da verdade encarnada que é o Filho.
a experiência, a intimidade com o Filho. Você precisa das duas coisas, é como uma escada e você precisa segurar dos dois lados para subir. O conhecimento da palavra vai te ajudar, mas a experiência com o Filho vai te humilhar. Experiência sem a palavra vai te apresentar um Jesus moldado pela sua necessidade, pela sua emoção. Não foi para isso que Jesus orou. Ele orou pela sua santificação na verdade. A verdade é uma pessoa que reflete todas as letras contidas na Bíblia. Todas elas. Todos os livros apontam para Ele. Todas as histórias apontam para Ele. E você precisa conhecê-lo. Intimamente. Sozinho. Sem mediadores. Você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer a sua voz. Você precisa saber como Ele pensa. Você precisa saber o que Ele diz. Qual é o seu tom de voz. Para onde Ele vai. Para onde Ele não vai. O que Ele tolera e o que Ele não tolera. Isso é conhecer a Cristo. Lá em João, não precisa abrir não. 8, 31 e 32 diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente gosta do 32, mas a gente não gosta do 31. Nem o presidente gosta do 31, ele só fala o 32. É permanecendo, conhecendo, se sujeitando a uma pessoa, para que sejamos transformados à semelhança dele. Não importa o nosso jeito, o nosso gosto, a gente precisa se moldar a Ele. E essa é a forma de você ser santificado, de você realmente viver aquilo que Jesus intercedeu por você. Queridos, entenda uma coisa, aquilo que Ele orou, o Pai já deu amém. Aquilo que Ele pediu, já recebeu do Pai, ok. Só está faltando você se aproximar das Escrituras da forma certa. Quem tem que mudar sou eu. Isso me muda e não o contrário. Eu preciso me aproximar com entendimento. Sou eu que vou ser transformado. Eu vou me aproximar hoje, eu vou fazer a minha leitura hoje, mas o que é que eu estou disposto a deixar? Aquilo que a palavra me revelar, eu vou abandonar. Essa é a santificação. O abandono de velhas práticas pela transformação da mente. Amém? Jesus. Filipenses 2 diz assim, dos versos 6 a 8. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Está aqui o seu caminho de santificação. Se despir de quem você é, não ter como usurpação ser nada além de um servo, humilhar-se, ser obediente até a morte, e a morte de cruz, hoje. Aí amanhã você acorda, vai se despir de quem você é, vai se humilhar, ser obediente até a morte e morte de cruz. E depois, é isso que é o tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É uma mudança de mentalidade de quem eu sou, de quem eu acho que eu devia ser, para quem Ele é. Dia após dia. Dia após dia. Ele orou por isso. Quantas vezes aqui a gente ouviu? Especialmente enquanto a gente cuidava de jovens, né, Vi? O que Deus tem para mim, pastora? Eu estou fazendo um jejum porque eu preciso descobrir o que Deus tem para mim. Você acabou de descobrir o que Deus tem para você. Acabou de descobrir. Que você seja humilde e obediente até a morte. E morte e cruz. Qualquer outra coisa que venha daí é bênção, querido. Mas todas essas coisas, sem isso aqui, não valem nada. Essa obra que você quer fazer, ao passar pelo fogo, vai ser queimado igual palha.
sem isso aqui. Muitas vezes, a gente quer a atividade, o estar, os louros, aquilo que envolve, porque eu gosto. E está tudo bem. Você gostar de um ministério, de uma ação, de algo na igreja e você servir ali, está tudo bem. Mas isso precisa ser um resultado disso. Essa atitude em si não vai transformar você, querido. E eu quero hoje focar nisso, porque é muito difícil. É muito difícil a gente... Muitas vezes a gente fala a mesma coisa, mas parece que as coisas não entram na nossa cabeça. Tudo isso que a gente faz precisa ser fundamentado em um caráter transformado dia a dia por Cristo. Porque a glória é dele. É ele que precisa ser visto na minha vida quando estou pregando para vocês. É ele que precisa ser visto enquanto o Dudu está ministrando aqui, enquanto os músicos estão tocando. A igreja tem que olhar para nós e ver perfume de Cristo, cara de Cristo, jeito de falar de Cristo, jeito de olhar de Cristo, tudo. A gente tem que estar permeado com a pessoa dele. Amém? Você crê nisso? Esse é o nosso papel. Terceira coisa que ele pediu, para que sejamos um. E, gente, eu não sei, eu acho que guardar do mal é fácil perto disso. Jesus pegou no ponto, no calcanhar de Aquiles da igreja. Deixar a minha forma de pensar, olhar o meu irmão como superior a mim mesmo e andar em unidade. Pensa num trem difícil. E nós estamos patinando até hoje. Aqui dentro dos grupos, entre igrejas, entre denominações. Até hoje nós estamos patinando nisso. Isso precisa ser algo, precisa ser foco da igreja. Principalmente nesses últimos dias. Principalmente nesses últimos dias. Sabe por quê? Lê lá comigo verso 22 e 23 de João 17. Diz assim, verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O entendimento do mundo sobre quem Cristo é, do amor de Deus e de nós, depende da minha e da sua capacidade de andar em unidade. É isso que Jesus está falando aqui. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A revelação de que o Cristo é o Filho de Deus. A revelação do amor de Deus ao entregar. Gente, João 3,16 só faz sentido se a igreja for um. Se eu for um com cada um de vocês. O fato de que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, isso só vai ser revelado a eles pela minha unidade, pela sua unidade, pela nossa unidade. E isso é grave, porque isso escancara o quão longe estamos de que isso aconteça. Porque eu não sei pensar igual a Tânia, então eu não quero nem andar com a Tânia. Não é assim? Vamos chorar, Tânia. Sabe? Eu não concordo com o outro da outra igreja lá, então eu simplesmente risco. Não quero saber, não quero ouvir, está errado e eu estou certa. Porque a sabedoria nasceu comigo. Não é assim? Esse é o caráter de Cristo? Rapaz, se tinha alguém que podia fazer isso, era ele.
Quando ele estava aqui, ele podia falar assim, que eu não vou andar com nenhum de vocês que vocês me contaminam. Tá certo? Não encosta em mim não, mulher hemorrágica. Vaza aí. É surreal. É surreal. Por trás de uma forma de pensar, queridos, por trás de uma doutrina de uma igreja local, existem pessoas. Existem pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida. Existem pessoas que custaram o sangue do Filho de Deus. E nós riscamos essa pessoa da nossa vida. Porque ela pensa diferente de nós. Porque ela usa uma roupa diferente. Porque ela toca música diferente. Porque ela crê diferente. Porque o culto dela é diferente. A gente se coloca num lugar que se a gente olhar bem para Filipenses, aqui o que a gente leu, nem Cristo se colocou. Subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, nem ele se colocou nesse lugar. Mas a gente se acha no direito de se colocar. Por quê? Porque a minha doutrina faz sentido para mim. A minha doutrina faz sentido para mim. E eu estou confortável dentro dessa doutrina. Mas eu vou dizer, Jesus age aqui apesar da minha falha e do meu erro. Apesar daquilo que eu preciso corrigir. E o mesmo Cristo age lá. O mesmo Espírito Santo age lá, na igreja que você condena. O mesmo Espírito Santo está preocupado em olhar para aqueles corações e transformá-los. Porque ele nem olha para a placa que está escrita nesse prédio. Ele nem olha. Ele está interessado na vida daquelas pessoas que estão lá. E talvez hoje possa ser um dia de transformação lá. Então ele vai lá. Ele vai lá no meio do culto barulhento que eu não gosto. E tem bastante carnalidade, pastora. Mas como assim tem? O Espírito Santo age? Porque age em mim. Com toda a minha carnalidade. Que diferença tem a minha carnalidade da deles? Nenhuma. Ele não age em mim, não age em você? Por que ele não faria lá? Ah, mas aquela igreja é morta, pastora. Aquela igreja é quieta, morta. Extinguir o Espírito Santo. Você tem certeza do que você está falando? Cuidado. Você tem certeza que você está falando? É muito grave. É muito grave a gente olhar para algumas pessoas que são diferentes de nós e achar que elas não têm o Espírito Santo. O mesmo sangue, valiosíssimo, derramado sobre a minha e sobre as suas cabeças, está sobre a cabeça deles também. A gente tem que ter temor das coisas que a gente fala. E isso, queridos, só nos quebra e nos ensina a andar em humildade. Eu não tenho a palavra final, você também não tem. Nós somos todos dependentes da graça de Deus e Ele tem sido gracioso conosco. Ele tem agido no nosso meio, independentemente do nosso orgulho, independentemente da nossa soberba. Ele vem aqui, Ele nos cura, Ele nos transforma, Ele nos consola. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos isso. Mas Jesus orou por nós. Não orou? E Deus faz. Deus faz. Porque Ele está preocupado em transformar a mim e a você. Nós somos valiosos demais para Ele olhar para aquilo que nós não somos. Quando Ele olha para você, Ele te ama demais e Ele te valoriza demais para focar nos seus erros. Ele olha o seu valor. Você foi suficiente para que Ele entregasse a sua vida. Ah, mas e os meus erros? Os seus erros estão cravados lá na cruz. Ele pegou todo aquele escrito de dívida que havia contra mim e contra você e cravou na cruz. Falou assim, eu sei. Diabo, eu sei de tudo isso. Mas para isso existe essa cruz. O meu interesse é nela. O meu interesse é nele. E o que eu comecei, eu vou completar. Você crê nisso? Queridos, a gente precisa ser intencional em cumprir aquilo que Jesus tem intercedido. Ele intercede diante de Deus, Ele nos deu o Espírito Santo. Não é para que a gente descanse e fale, Jesus orou por unidade, uma hora ou outra a gente vai acabar sendo um e glória a Deus por isso, porque aquilo que o Senhor intentou Ele vai fazer e amém.
Nós somos coparticipantes dessa obra. E com entendimento, precisamos nos esforçar para andar em unidade. Amém? Por causa do mundo. Quando Jesus fez essa oração, foi por causa dos não salvos. Todas as coisas que a gente lê aqui foi por causa de nós, mas essa oração foi por causa deles. Para que haja revelação de que Ele é o Cristo. Sem isso não serão salvos. Do amor de Deus. Sem isso não serão salvos. E da igreja? Sem isso não serão salvos. Eu e você precisamos deixar de lado as nossas convicções e nos esforçar para andar em unidade. É por causa deles. E a última coisa que eu quero falar dessa oração de Jesus. Está lá no versículo 26, diz assim: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus, o que Ele está falando aqui com o Pai é um tipo específico de amor que a gente ouve falar, e que a gente deseja, e que a gente recebe, se a gente pedir. É o amor perfeito, o amor que habita na Trindade, o amor que existe entre Jesus e seu Pai. É o amor perfeito. Ele está pedindo isso para nós. E nós precisamos entender que esse amor não consegue ser gerado no nosso coração pela nossa própria vontade. Nós precisamos receber esse amor como um batismo de amor. Algo que vem do alto sobre nós. Não é algo que nós conseguimos gerar na nossa própria força, nos nossos próprios sentimentos, na nossa própria capacitação. É algo que a gente precisa do Espírito Santo, de uma revelação sobrenatural, para que a gente receba. E é um presente. É algo que Deus dá para nós. Mas é necessário algo. E é tão alto esse amor que Paulo fala algo interessante demais. Lá em Efésios 3. Ele pediu por fortalecimento com poder, para que a gente vivesse esse amor. Vamos ler lá, Efésios 3, a partir do verso 14, nós estamos terminando. Diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, aqui, Paulo, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim, conclusão, então, por causa disso, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de, para que vocês possam compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É algo que de fora para dentro, é algo que Deus te dá, ao ponto de você ser tomado pela plenitude de Deus. Mas é necessário poder para ser fortalecido. E é preciso o Espírito Santo agindo em nós, queridos. Interessantíssimo que essa oração de Paulo não é individual, é junto com todos os santos possamos experimentar. Porque eu acho que esse amor perfeito, ele vem na coletividade. A demonstração desse amor não fica em nós. Não fica em nós. Pois João 3,16 mostra isso. Deus tanto amou o mundo que deu. É um amor que não é voltado para si, mas para o outro. Amém? E não é automático. Não é algo que você recebe quando você se converte. Não é algo que você recebe quando você entende. É algo que você crê e vive debaixo da capacitação do poder do Espírito Santo. Amém? Eu quero convidar você para ficar de pé agora.
Queridos, essas foram as 4 coisas que Jesus orou nesse capítulo. Muitas outras coisas ele orou, mas hoje nós vamos focar nessas 4. Eu vou orar aqui. Não vou chamar você aqui na frente, não vou fazer nada disso. Essa não é uma palavra para isso. Mas eu quero que você... Como é que eu vou falar? Se concentre no Espírito Santo que habita dentro de você agora. Porque muito mais do que aquilo que eu posso falar aqui, nada disso aqui pode transformar a sua vida, mas a ação do Espírito Santo no seu coração pode. E aquilo que ele fizer hoje, nessa manhã, no seu coração, pode mudar a história da sua casa. Pode mudar a história do seu casamento. Pode mudar a história do seu filho. Pode mudar as suas gerações. Pode mudar a sua história. Aquilo que ele falar no seu coração nessa manhã pode determinar como vai ser a sua descendência. Pode determinar como vai ser o resto da sua vida. Por isso você precisa focar na voz dele nessa manhã. Feche seus olhos comigo. Senhor, nós entendemos, ó Deus, que estamos aquém. Nós não viemos aqui nesse lugar, nessa manhã, para celebrar o quanto somos. Ou o quão próximos de Ti estamos. Mas pelo contrário, nós viemos aqui, Senhor, como um povo pobre, cego e nu. Que precisa do Cordeiro de Deus. Que precisa do sangue. Que precisa de renovação de mente. Que precisa de abertura dos olhos. Pai, que precisa de renovação da mente. Que precisa, Senhor, que os nossos ouvidos sejam abertos. Que precisam que caiam as escamas. Pai, que precisam de um toque do Espírito Santo de Deus, vivo, para que a nossa vida mude. Nós não conseguimos mais ser os mesmos, Senhor. Não podemos mais. Senhor, nós entendemos aquilo que o Senhor Jesus intercedeu e tem intercedido em nosso favor. Obrigada porque o Senhor tem nos guardado do mal. Mesmo sem aquilo, sem entendermos, ó Deus, a dimensão daquilo que nos cerca. Mas abre os nossos olhos, Senhor. Pai, nos faz um povo que teme ao Senhor. Nos faz um povo, Deus, temente a Ti. Que tem consciência desse mundo espiritual que nos cerca. E que isso nos traga temor. Que isso nos humilhe. Nos faça obedientes a Ti, Senhor. Que isso, Deus, faça com que a gente pare de tratar pecado como desvio de caráter, como opção. Que a gente pare, Senhor, de minimizar as coisas. Que a gente realmente veja as coisas como são. Pecado. Pecado que matou o Senhor. Que a gente pare de tolerar esse pecado colocado sobre nós. Que a gente pare de tolerar, Senhor, um coração tendencioso a pecar. Mas que a gente ame ao Senhor. Que nós amemos a Ti. Que nós venhamos a valorizar o que o Senhor fez por nós. Que nós não sejamos mais dirigidos pelo pecado que habita os nossos membros, Senhor. Mas que a gente aprenda a se sujeitar a esse rei humilde, que não precisava vir aqui, mas que veio e morreu por cada um de nós, para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Liberta-nos, Senhor, liberta a nossa mente das garras de Satanás. Traga libertação, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos também, Senhor, pela intercessão da santificação em nós. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, por tratar a Tua palavra como qualquer livro de cabeceira, como um livro de autoajuda, como recurso quando eu vou, quando eu preciso, como acessório de crente. Nós te pedimos perdão, Senhor. Pai, é aqui a vida, aqui está a vida.
Aqui está a chave da nossa santificação. Essa é a chave da nossa salvação. Perdão, Jesus, por termos criado outros tipos de Jesus e servir a outros tipos de Jesus que não o Jesus que é a encarnação da verdade, a encarnação da palavra de Deus. Perdão porque temos nos ajoelhado diante de um outro tipo, de um ídolo fabricado pela nossa mente que faz questão de cumprir os desejos da nossa carne, ao invés de morrer para a nossa carne. Perdão, Senhor, porque criamos um outro tipo de Jesus, que vai mover céus e terra para que eu cumpra o meu chamado meteórico, mas não está preocupado em transformar o meu caráter e me fazer amar as pessoas e abrir mão de tudo que eu sou por causa dele. Perdão, Senhor. Nós quebramos esses ídolos nessa manhã. Se você quer se unir a essa oração, querido, concorde aí no seu coração. Mas nessa manhã nós quebramos os nossos ídolos, Senhor. Abra os nossos olhos para quem Tu és, para o Teu caráter humilde, para o Teu caráter de servo que ainda serve, intercedendo por um povo que não Te merece. Intercedendo por um povo que não merece uma gota do Teu sangue, mas que recebeu o Teu amor generosamente derramado naquela cruz. Abra os nossos olhos para quem Tu és de verdade, Senhor. Nós Te agradecemos também, Senhor, pela Tua intercessão por unidade. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelos julgamentos, pela rapidez com que julgamos e etiquetamos as pessoas. Perdoa-nos. São tão valiosas para o Senhor. Perdoa-nos pela nossa soberba, Senhor. Por aquilo que achamos e pensamos ser. Somos pó. Pó. Não somos dignos de ser chamados Tua noiva. Mas o Senhor nos ama. E o Senhor corrige ao filho que ama. E nessa noite, nessa manhã nós recebemos a Tua correção, Senhor. Transforma o nosso coração. Nos mostra como somos, ó Deus. Coloca o espelho diante de nós e não deixa que jamais venhamos a nos esquecer da nossa podridão. Venhamos nos esquecer da nossa pequenez. Em nome de Jesus, nos faz um povo humilde, amoroso, um povo desejoso de ser um contigo e com os nossos irmãos. E uma última coisa, Senhor, obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Porque é Ele que nos possibilita sermos batizados com esse amor perfeito que vem do alto. Pai, nós somos barro, mas no nosso interior o Senhor colocou ouro puro. Ouro puro. Não nos deixes perder isso de vista, Senhor. Nós temos um tesouro dentro de nós. Que isso possa sair. Que isso possa jorrar e transbordar sobre a vida de outros, ó Deus. Que esse amor perfeito possa ser visto em nós. Que sejamos um povo que ama com o amor de Jesus. Que tenhamos a Tua face, Senhor. Pai, que tenhamos os Teus olhos. Senhor, que tenhamos a Tua voz, as Tuas mãos, a Tua forma de falar, de agir, de pensar. Imprime isso no nosso coração nessa manhã, é o que nós Te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus.